o nosso corpo, a nossa mente, pedindo a espiritualidade, boa e amiga dessa casa, que sempre nos auxilia, nos intui, nos orienta, para que possamos estar abertos hoje para o ensinamento que aqui for exposto, que a Flávia possa ser bem intuída, orientada, que a leitura seja esclarecedora e que possamos absorver o conteúdo e usar no nosso dia a dia, com os nossos amigos, familiares, no nosso trabalho, que possamos também, em conjunto com toda a espiritualidade, nossos anjos da guarda, absorver toda essa energia de paz e tranquilidade, estarmos abertos para tudo que vier. Obrigado à irmã Lúcia, a todos os mentores da casa, que possamos dar aberto mais um trabalho de palestra doutrinária hoje. Que assim seja. Os tormentos voluntários. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo, o que eles não têm e os outros possuem, causam-lhe insônia. O sucesso de seus rivais lhe dá vertigem. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em... desculpa. O sucesso de seus rivais lhe dá vertigem. Seu único interesse é de menosprezar os outros, e toda a sua alegria está em incitar nos insensatos como eles. A ira do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, de fato, nem sonham que talvez amanhã será preciso deixar todas as futilidades cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, pois se olha abaixo de si, ao invés de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos. É calmo, pois não cria necessidades ilusórias. E não é a calma em si mesma uma felicidade em meio à tempestade da vida? Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste também pela internet. Então, prejuízo causado pela inveja. Quem nunca sentiu inveja? Né? É uma pergunta que a gente pode se fazer, por mais que muitos não vão admitir, né? Eu, por exemplo, eu senti inveja quando eu vi os outros palestrantes aqui em cima e passava a mensagem deles e eu olhava com inveja, mas é uma inveja boa, não é o que todo mundo diz? Inveja boa, eu tenho uma inveja boa. Mas o que é inveja mesmo? Então, segundo o dicionário, a inveja é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. É um desejo de possuir ou gozar o que é de outrem. No Livro dos Espíritos, a gente tem duas questões que falam sobre a inveja. A questão 926, onde Kardec pergunta: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E a espiritualidade responde: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. E na questão 933, Kardec pergunta: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E a espiritualidade responde: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões,
numa palavra, são torturas da alma. Então, a gente pode pensar que a inveja ela é um tormento moral. Nós mesmos criamos os nossos sofrimentos. É a gente mesmo que faz esse processo. Também tem uma citação de São Luís na Revista Espírita de julho de 1858, que fala assim: a inveja é uma das mais feias e tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé extirparão todos os males, que desaparecerão um a um à medida que se multiplicarem os homens de boa vontade que virão depois de vós. Então, cabe a nós fazer esse processo, né? Das tantas parábolas que Jesus nos traz, tem uma que fala sobre os trabalhadores da última hora, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E todas as parábolas sempre trazem grandes lições, mas essa em especial fala sobre a inveja. É a parábola sobre um pai de família, que ele sai de madrugada para contratar homens para trabalhar na sua vinha. E ele tratou com eles que ele pagaria 1 denário por dia a cada um. Só que alguns começaram a trabalhar de madrugada, outros à 6ª hora, outros à 9ª hora, e também teve alguns que chegaram na hora 1/10. Eu vou ler um pedacinho dessa parábola para vocês entenderem depois que a gente vai explicar. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Então, a gente analisando essa parábola que fala da inveja, quando o dono da vinha pergunta: não me é então lícito fazer o que eu quero? Tem maus olhos porque sou bom? O mau olho, nesse caso, Descartes fala em Paixões da Alma, que é uma inveja, define a inveja como uma perversidade de natureza, que faz certas pessoas ficarem contrariadas com o bem que vem acontecer aos outros. Quantas vezes a gente vê alguma coisa, mas aí você julga, né? Você sente aquela pontinha de inveja, não se apraz com a felicidade do outro. Sempre é uma coisa negativa. Quando o senhor da vinha diz aos reclamantes: meu amigo, não te causo dano algum, não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? É provável que o patrão tivesse pago um valor menor aos trabalhadores da última hora. Os da primeira não tivesse. Se ele tivesse feito isso, eles não teriam reclamado. O que indica esse sentimento de inveja que a gente sente. Porque acha injusto que o outro receba o mesmo que eu, né? Hoje, analisando também, eu fiz uma análise na questão de como a gente às vezes educa as próprias crianças em casa, né? Não que, como é que eu digo assim, não é por maldade, mas a gente acaba fazendo certos comportamentos ou tentando ensinar certas coisas às crianças que acaba gerando um comportamento de inveja. Quando um filho, por exemplo, ele não quer comer, aí você chega e diz para a criança: se você não comer, eu vou dar para o seu irmão, vou dar para o seu amigo. O que a criança faz? Ela come. Mas ela não estava com fome. Então, aí você já passou 2 lições para essa criança. Uma da gulodice, porque ela vai comer sem ter fome, né? E da inveja, porque ela vai comer só para não dar para o outro. Porque é sempre um sentido de comparação, né? Nesse processo, então, da criança, da construção da identidade, de quem eu sou, é o primeiro passo da comparação, da interação com o outro. E nessa dinâmica da comparação é que surge a inveja. Porque você está comparando ao que o outro tem ou aquilo que eu não quero que o outro tenha, né? E a sociedade hoje também compartilha com isso, porque a gente acaba sempre falando assim, desde as crianças pequenas já são comparadas, porque aquela é mais bonita, porque aquela tirou notas melhores. Então, você já está nesse processo, já está desenvolvendo um processo de comparação que vai gerar uma inveja. E a inveja sempre vai surgir nessa relação de comparação com o outro, né? É uma dinâmica que existe
na sociedade onde você está o tempo todo se afirmando perante a outra pessoa. Se não tiver o sentimento negativo, é algo bom. Né? Se for conduzir essa comparação de uma forma saudável, ela faz bem para a identidade do próprio indivíduo. Né? Dá para identificar 2 tipos de invejosos. O camuflado e o evidente. O camuflado ele não mostra na cara o que ele está sentindo. Ele é mais do tipo que ele não consegue se alegrar com a felicidade do outro. Né? Então, ele vai fazer um comentário, uma risadinha sarcástica, mas ele não vai demonstrar, ele vai falar. E o bem que o outro tem é sempre algo ruim para ele. Então, ele vai tentar diminuir, desprestigiar, fazer uma piadinha. Eu lembro que na palestra da Anete, no mês de maio, ela deu um exemplo sobre a inveja, bem nesse sentido aqui, que falava de uma pessoa que chegava falando: meu filho passou na faculdade. Aí a pessoa disse assim: tá, mas também naquela faculdade, claro que passou. Isso já é um comentário sarcástico, é uma inveja. Né? Já quis desmerecer o que a outra pessoa tinha conquistado. E o invejoso evidente é aquele que não fala, mas ele se corrói por dentro. Né? Então, ele fica de mau humor, ele se anula, ele não consegue aproveitar aquilo que ele tem de bom, porque ele acha que o que o outro tem é melhor. Aí eu também lembro que ela deu um exemplo se eu quero muito um carro. Eu quero um carro maravilhoso, eu sonho, projeto, eu quero aquele carro. Aí eu compro o carro. Um mês depois, o vizinho compra um carro melhor. Meu carro já não presta, porque o do vizinho é melhor. Aí eu já acabo não curtindo aquele meu sonho, aquilo que eu conquistei, que eu tanto quis, porque o do outro é melhor. Então, ele é uma inveja que fica para ele. Ele não vai externalizar, não vai verbalizar. Mas ele sente e acaba daí deixando de aproveitar aquilo que ele tem de bom, o que ele conquistou. Então, esse sentimento de inveja demonstra sempre que é uma insatisfação. Quando você sente a inveja, você está insatisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que você conquistou. E ela pode ser também, a gente fala, um estado de espírito pelo desejo alternado de possuir o que o outro tem, mas também o desejo de destruir o que o outro tem ou representa. Não basta só desejar o que o outro tem, mas eu também não quero o que o outro tenha. Então, ele alterna. A inveja, ela alterna nesse sentido, né? Eu não tenho, o outro tem, mas eu também não quero que o outro tenha. Na pesquisa que eu fiz, a inveja ela aparece em algumas religiões também. Na Igreja Católica, todo mundo sabe, né? Um dos 7 pecados capitais. Né? Então, que é a mais lembrada, eu acho, por todos. Para os budistas, ela é um fator mental que pode levar ao ódio. É um mecanismo de defesa. Quando o indivíduo ele se sente inferiorizado em comparação com o outro, no que essa pessoa tem ou que ela representa. Então, a pessoa é vista como uma defesa perante o que os outros possuem. Na tradição aristotélica, ela é uma dor causada pela boa fortuna que goza alguns dos semelhantes. São Tomás de Aquino, ele diz que a inveja é a tristeza do bem alheio enquanto se considera como mal próprio porque diminui a própria glória ou excelência. Que é aquilo que eu falei, né? Então, a gente acaba menosprezando até aquilo que a gente tem em função de só valorizar o que os outros possuem ou olhar assim. Alguns pesquisadores também têm mostrado que quem sente inveja é capaz de estabelecer relações positivas com o outro. Porque se permanece muito assim com sentimentos de ressentimento, ódio, vergonha. E nessa base da inveja tem um sentimento de insegurança, que leva ao quê? A baixa autoestima e a baixa autoconfiança. Então, quando você tem esses sentimentos, é muito mais propício que você sinta inveja, porque você não está bem. Né? Só que a inveja, até a gente estava conversando antes da palestra ali, existe a inveja boa, como eu falei. Existe uma inveja construtiva. Essa que a gente olha, critica, faz mal, seria uma inveja destrutiva. Mas tem uma inveja construtiva, inveja boa. Porque o invejoso ele é munido de um sentimento crítico e admiração por algo que ele não é ou ele não tem. Então, ele é um grande observador. Ele está o tempo todo analisando. O que acontece? Se ele utilizar isso com os outros, analisando essa diferença, desses desejos, ele vai poder
trabalhar isso nele. Então, por exemplo, fulano é assim, por que eu não sou? Né? Então, o invejoso se pergunta. Se ele questionar isso, vai se tornar uma motivação para uma ação, para uma competição saudável, que ele pode sair da zona de conforto que ele está e fazer alguma coisa para mudar. Então, se ela pode, eu também posso. Então, a inveja, nesse sentido, ela evolui para uma possibilidade de mudança, de você fazer alguma coisa. Lembra que eu falei no início que eu tinha a inveja dos palestrantes? Então, hoje eu analisei isso. Bom, eu tinha inveja. Se os outros podem, eu também posso. Se os outros conseguem, eu também consigo. Porque se você não fizer nada, então, nesse sentido, eu digo que é a inveja boa. Porque você olha uma situação que você inveja e você se propõe a fazer aquilo. Então, se torna algo positivo. Você não está denegrindo, não está criticando, não está fazendo nada para aquela pessoa que você invejou. Mas você vai usar aquilo como um estímulo para você fazer alguma coisa também por você. Então, nesse sentido, seria a inveja positiva. Mas a gente podia se questionar assim, mas por que a gente sente inveja? Na psicologia, parte do princípio da construção do eu, da nossa identidade, como eu falei antes. Porque o ser humano ele não é uma ilha, ele não é sozinho. Ele vive em sociedade. Então, para a construção da identidade, ele vai se relacionar com pessoas, ele vai adquirir traços das pessoas que ele convive. Quais são essas pessoas? Primeiro é a família, depois é os amigos da escola, os colegas, amores. Então, essa relação é o primeiro parâmetro de comparação e de aprendizado, que vai fazer a criação, a identificação do seu eu. Cada um vai ter a sua identidade. Outros estudos em psicologia confirmam que há uma tendência a invejar pessoas próximas, como eu falei, irmãos, colegas, vizinhos. E, nesse sentido, Aristóteles fala tem uma citação que diz assim: sentirão inveja aqueles que são ou parecerem ser os nossos pares, entendendo por pares aqueles que são semelhantes a nós em estirpe, parentesco, idade, disposição, reputação e posses. Estava vendo uma pesquisa que falava sobre inveja, e que a inveja ela não é relacionada assim, eu não vou ter inveja de alguém mais velho que eu ou muito mais jovem que eu. Geralmente a inveja ela vai estar no mesmo parâmetro de idade, então de relação, por exemplo, com irmãos, os mais próximos. No trabalho com os colegas de setor, é muito mais próximas as relações que vão desenvolver a inveja do que por outras pessoas, né, parentes mais distantes ou a idade mais avançada. E isso acontece, então, por duas razões. Pela proximidade, porque as comparações são mais fáceis de acontecer, né, e mais frequentes, porque você está convivendo o tempo todo com as pessoas, e porque ela é partilhada da mesma visão de vida. Porque se você está com as mesmas pessoas, geralmente essas pessoas têm o mesmo sentido, buscam as mesmas coisas, né? E também, se a gente analisar por uma ótica psicológica, a inveja ela sinaliza o quanto a gente precisa trabalhar o nosso amor próprio, a nossa autoestima. Como eu falei antes, porque uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança vai estimular muito mais que você sinta inveja pelo que os outros têm ou pelo que os outros são. Então, a gente precisa trabalhar esses sentimentos em nós mesmos. Porque quanto mais a gente sente inveja, maior é o nosso vazio interno. Porque você vai estar sempre achando que está faltando alguma coisa, que você não está realizado, que você não está conseguindo conquistar o que os outros estão conseguindo. Só que o mesmo também serve para quem é alvo da inveja. Até agora eu falei de quem sente inveja, mas e quem é alvo da inveja? Também. Parece até contraditório, mas quem se sente afetado pela inveja, na realidade carrega as mesmas energias desarmonizadas de insegurança e falta de autoestima de quem está sentindo a inveja. Por quê? Porque quando a pessoa está segura, ela está plena de si, está realizada, a inveja alheia não vai incomodar. Que é aquele velho ditado, não pega. Se eu estou bem, estou realizada, estou fazendo o que eu gosto, se sentirem inveja, se fizerem comentários críticos, não vai me afetar, eu estou bem. Mas se eu não estiver bem, a inveja pega. Né? É mais ou menos um processo mão dupla, vai e vem. Então, se a gente ficar atento, a gente tem que ficar atento ao que essa inveja causa em cada um, para ver quais são os nossos pontos fracos. O que a gente está
precisando trabalhar na nossa autoestima, o que a gente está precisando melhorar na nossa autoconfiança. Porque, assim, se a gente, por exemplo, ficar com inveja de uma pessoa que está sempre namorando, mas a gente está sempre sozinho, deve haver algum padrão ou uma crença, então, relacionada aos relacionamentos que precisa ser trabalhada. Pode ser, por exemplo, a crença que só é completo quem tem um par afetivo, quem tem um namorado. Então, se a crença é de que só é feliz quem tem um namorado e eu não tenho, eu sou infeliz. Então, é uma crença que você acaba criando. Se eu não consigo ficar feliz com a promoção no trabalho de um colega, provavelmente eu estou infeliz no meu trabalho, né? Porque se eu estiver feliz, não vai me fazer diferença nenhuma. Né? Se todos me invejam no meu trabalho, né? Estão tentando me sabotar, me prejudicar, será que isso não pode estar sinalizando assim, uma questão minha de querer demonstrar que eu posso, que eu faço? Talvez esse sobressair acaba causando a inveja dos outros. Mas será que eu estou fazendo isso porque é natural ou porque realmente eu quero aparecer e causar isso nos outros? Então, a insegurança e falta de amor, elas podem ser disfarçadas e acaba acontecendo esse sistema todo que a gente acaba despertando a inveja ou sentindo a inveja se a gente não estiver bem. Mas aí tem aquele velho ditado, né? A árvore que não dá fruto, né, não leva pedrada. Então, se a gente não quiser que sintam inveja, a gente simples, não façam nada. Né? Não faz nada, porque qualquer momento, se estiver fazendo qualquer coisa, vai ter alguém criticando, analisando, invejando. Então, tentar fazer com que sempre a gente consiga fazer tudo sem pensar também no que os outros estão pensando. Como a inveja ela surge do sentimento de que a gente não é, de que a gente é incapaz de viver os nossos próprios sonhos, da gente se realizar, da gente atingir as nossas metas. Então, quem realiza é melhor. E a gente acaba sempre analisando isso, criticando e sentindo a inveja. A gente costuma não valorizar as coisas que a gente já conquistou. Né? Então, a gente cultiva essa sensação de desvalia, de que a gente não merece, de que a gente não tem as coisas que o outro tem. Então, a gente não dá valor àquilo que nós conquistamos. E, nesse sentido, que a inveja consome quem sente, né? Porque quem sente é que fica mal, por mais que a gente não se dê conta. Porque a inveja ela é um processo inconsciente. Você não sabe, agora eu estou sentindo inveja, agora eu vou sentir inveja. Não é um processo que funciona assim. Ele é inconsciente, você sente e não se dá conta. E a grande maioria não admite, que é outro processo. É admitir que sentiu. Porque o primeiro passo para você mudar essa frequência de pensamento, essa forma de pensar, é admitir. Quando você admite, você consegue reconhecer o sentimento da inveja, você vai conseguir também mudar isso. Bom, agora eu senti, não quero sentir mais. Ou, eu lembro que a Nete brincou até na palestra dela assim, quando alguém falar alguma coisa e você sentir inveja, elogia. Tá, mas e se for mentira? Não interessa. Fala mentindo igual. Sabe? Não, que bom. Mesmo que você não está feliz com aquilo, mas é um exercício, é um hábito que você vai criando. Para quê? Para agir de uma outra forma. Então, se você vai, em vez de criticar o que a outra pessoa te falou, você vai fazer o quê? Você vai elogiar, vai parabenizar, mesmo que for de mentira no início, depois vai se tornando um hábito. E é assim que a gente faz para mudar os nossos pensamentos também. Toda forma de pensamento negativo, a melhor forma é você começar de alguma forma. Nem que seja, né, um pouco falso, talvez, no início. Né? E o problema da inveja, a base total dela é a supervalorizar os outros. E esvaziar a si mesmo, que eu falei. Né? Porque o desejo, só que aí existe aquele desejo de esvaziar o outro para que ele fique igual a nós. Então, o grande processo é esse que eu falei antes. Vamos usar a inveja para a gente conquistar o que o outro conquistou, mas não fazer o outro perder o que ele tem. Né? Desmerecer a conquista do outro ou, né, menosprezar. Porque, às vezes, é tão chato, né? As pessoas vêm contar uma coisa boa e você vai ficar criticando ou
falando mal. Então, tentar fazer esse processo de ficar feliz pelo outro, ficar parabenizar, dizer, nossa, que legal que você conseguiu, que bom, sair da tua luta, sabe? Fazer esse processo contrário, que faz bem para o outro e muito melhor para nós. Essa mudança também de pensamento, de frequência, do que a inveja causa em nós, causa nos outros. Então, a gente tem que usar esse sentimento a nosso favor. Como eu falei, é difícil reconhecer? É. Às vezes por orgulho, às vezes por realmente não reconhecer, ou dizer assim, não, eu nunca senti inveja. Sentiu, todo mundo já sentiu. De uma forma ou de outra, todo mundo já sentiu. O difícil é admitir, é chegar e dizer assim, não, realmente eu senti. Né? Ou chegar para a pessoa e dizer assim, realmente aquele dia você me falou tal coisa, mas eu não estava legal. Não fiquei feliz pela tua conquista. Ninguém vai chegar a esse ponto. Eu acho assim, tem que estar muito trabalhado essa questão para você chegar a esse ponto e poder verbalizar para outra pessoa que talvez você sentiu inveja, que você, naquele momento, sentiu uma pontinha de ciúme, que o ciúme e a inveja acaba sendo muito confundido também, né? Você, eu senti ciúme ou eu senti inveja da pessoa. Então, pelo que o outro tem, pelo que o outro fez. Porque, independente do que a gente fizer, a inveja ela vai existir sempre. Ela é algo que a gente pode trabalhar em cada um, mas ela sempre vai existir nas nossas relações, na nossa família, sempre vai ter. A inveja, ela é um processo, que eu falei nesse de reconhecimento, que é doloroso. A nível psicológico, ele é bem complicado, porque você tem que se dar conta. Às vezes, são coisas ruins que você tem que se dar conta para poder enxergar aquilo que realmente é a causa da tua baixa autoestima, da tua autoconfiança, da inferioridade, porque às vezes vem o sentimento de inferioridade, porque fulano tem mais, então eu sou menos. Então, são sentimentos que você tem que trabalhar no teu dia a dia. É reconhecimento e tentar sempre reconhecer para, no momento que acontece, sinalizar. É todo dia se policiando nesse sentido. Porque a inveja ela se torna como um pedido de socorro, porque a gente precisa ter esse processo de reconhecer e se amar. Se eu estou bem, eu não vou sentir, pelo menos não tão forte assim. Como eu falei que ela é uma questão moral, então ela é uma falha moral, mas ela vem por quê? Por uma certa ignorância, que a gente não se conhece. Então, quanto mais forte ela for, provavelmente menos a gente se conhece. Né? Porque se a gente se reconhecer, você vai talvez sentir menos ou demonstrar menos também. Né? E ninguém é perfeito, todo mundo erra. Às vezes a gente se dá conta de certos aprendizados a certa altura da vida e você viveu, 40 anos de um jeito, não é em um ano que você vai mudar aquele comportamento, aquela frequência de comportamentos e de pensamentos. Então, é todo um processo. É lento, porque você tem que estar o tempo todo se analisando, o tempo todo se policiando e tentando reconhecer o que você sente para fazer as mudanças. Isso vai, em primeiro lugar, repercutir na tua vida, porque você está mudando o teu pensamento, está mudando a tua forma de encarar as coisas, e, consequentemente, você já vai estar mexendo com as pessoas ao teu redor. As pessoas vão perceber as mudanças e aí é bem provável que também quem está contigo mude. Porque é um processo, primeiro eu mudo, para depois os outros mudarem. Você não pode exigir que os outros mudem para depois você mudar. Quando me veio o tema, o prejuízo causado pela inveja, eu fiquei pensando, o prejuízo, mas não é um prejuízo, né? A gente tem vários prejuízos, né? Porque a gente acaba se menosprezando no sentir a inveja. Então, mas assim, o sentimento, na verdade, ele acaba diminuindo a nossa autoestima. Então, eu acho que o prejuízo maior hoje da inveja é aquilo que você faz contigo, nesse sentido da autoestima. É o quanto você acaba se desvalorizando perante os outros. Né? Então, é um processo de trabalhar autoestima e autoconfiança, fazer esse processo de melhora, tentar reconhecer que esse sentimento não é bom, mas se eu usar ele a meu favor,
eu posso conquistar certas coisas, como eu falei lá. Ah, eu tenho inveja de tal coisa, mas então, de certa pessoa, o que ela faz, ou o que ela tem, vou lutar para ter também. Ninguém sabe o que a pessoa passou para chegar lá. Em primeiro lugar, esse é um processo que eu tenho muito assim para mim. Ah, eu olhei para a pessoa tem um carrão, ou tem uma casa, ou tem isso e aquilo. Tá, mas e o que ela passou para chegar lá até lá? Para ter tudo aquilo? Será que eu seria capaz de passar por aquilo? Será que eu teria condições, sei lá, psicológicas, financeiras? Não sei. Né? Então, é muito fácil, às vezes, olhar o que o outro tem, o que o outro faz, e julgar, invejar. Mas e o que ela passou? Será que eu teria capacidade de fazer o que ela fez? Sabe? Então, o primeiro passo é esse, é reconhecer. Reconhecer o que sentiu, e aí sim, não deixar isso te afetar do lado negativo. Usar isso para quê? Para que você consiga também ter, também ser. Né? Eu acho que o passo principal é esse. Então, o que ela causa, o prejuízo que a inveja causa seria esse. Mexe muito com os nossos sentimentos. E é esse exercício que a gente tem que fazer. Trabalhar o que nós temos de melhor. Para aí sim, usando os nossos recursos, o que a gente pode fazer. Nem todo mundo é igual. Ninguém vai fazer o que o outro faz, todo mundo faz. Algumas pessoas vão fazer de um jeito, outras de outro. Algumas têm umas habilidades, outras têm outras. Então, dentro dos nossos recursos, o que a gente pode fazer para também conquistar as coisas? Mas tentar não usar a inveja, e se usar ela a inveja boa, para fazer algo de bom. Tá? Então, essa seria a minha mensagem de hoje. Uma boa noite para vocês, um bom retorno. Obrigada. Obrigada, Flávia. Então, só lembrando, né? Quem não fez as inscrições para o fórum, está chegando. Estamos já iniciando o mês de julho. Daqui a pouquinho, já em setembro, dia 9, 10 e 11, é o nosso fórum. Então, quem quiser, tiver interesse, a gente tem a mesinha ali fora, com uma pessoa para fazer as inscrições, ou também pelo site. E agora vamos relaxar, nos preparando para a fluidoterapia e escutando a oração da Flávia. Espiritualidade boa e amiga, aos mentores dessa casa, a Jesus, que possamos absorver esse conhecimento, levar para as nossas vidas, para as nossas famílias, no nosso trabalho, que a gente possa ter consciência dos nossos sentimentos, daquilo que nos causa mal, tentando transformar os nossos sentimentos e esses pensamentos em algo construtivo na vida de cada um. Que possamos ter uma ótima semana, que todos tenham um bom regresso e que o nosso anjo da guarda nos acompanhe e nos guie. Que assim seja.